Olá, boa noite. Vamos gravar então hoje o 17º capítulo do meu audiobook A Alegria Divina, com o capítulo Paraíba Jones. Faltavam poucos dias para o Natal. No comércio local, canções natalinas criavam aquela sensação de aconchego, de querer estar com a família. As ruas de Maceió estavam quase todas enfeitadas com as luzes de Natal, que escorriam como serpentinas pelas paredes das casas e das sacadas dos prédios. Formavam cascatas luminosas que piscavam em diversas cores: verdes, vermelho, amarelo, branco, azul. Na verdade, eu nunca entendi essa coisa de neve nos trópicos, mas ainda assim eu gostava de ver o contraste criado pelo branco das espumas acrílicas sobre os ramos verdes dos pinheiros feitos de plásticos made in China. Mas era uma época do ano que nunca me trouxe boas recordações. Eu nunca ganhei nada, nunca recebi a visita do Papai Noel. Nas vésperas de Natal, meu irmão mais velho, Carlos, que já era um adolescente, sempre saía de casa bem cedo para beber com os amigos e só voltava depois de 3, 4 dias. Minha irmã Raquel, ao contrário, preferia ir para a igreja e ficava por lá, ajudando o padre a preparar a missa do galo. Mas eu, como ainda não podia beber e nem queria saber de igreja, eu ficava em casa com a minha mãe, que naqueles dias conseguia ser mais perversa que o normal. Ela sabia que meu pai jamais deixaria de passar o Natal com sua família. Então, para sufocar a sua dor, ela bebia e me batia por qualquer coisa. E quando ela ficava sóbria e o álcool não podia anestesiar a sua revolta, ela me batia ainda mais. Na verdade, eu era o bode expiatório, eu era o saco de pancadas que tinha que ficar trancado no meu quarto até ela mandar sair. E de lá, na minha cama, chorando por não entender por que tanta maldade, eu escutava os fogos de artifícios explodindo no céu da minha cidade. Já é meia-noite, eu pensava. Mesmo na minha solidão, eu me alegrava quando chegava a hora mágica e as pessoas estouravam champanhe. Feliz Natal! Feliz Natal! Então, eu corria para a janela do quarto, colava o rosto na vidraça e ficava de boca aberta, encantado com os fogos de artifícios. E como eu adorava quando eles explodiam em cores, formando o que para mim pareciam ser flores luminosas. E muitas vezes, acreditando que eles tinham poderes mágicos, eu fechava os olhos e fazia um pedido: Deus, faz meu pai aparecer. Mas apesar de ter milhares de motivos para não gostar do Natal, naqueles dias em Maceió eu estava me sentindo bem. Acho que era porque pela primeira vez, depois de tantos anos, eu estava passando o Natal ao lado de quem realmente gostava de mim. Claro, passei muitos natais na casa do Dr. Marcelo Fritz, com sua esposa e filhos, e foram momentos felizes. Mas apesar de amá-lo como um pai que eu nunca tive, nada, absolutamente nada, se comparava a estar ao lado de Pedro. Estávamos no centro de Maceió e Pedro aguardava na fila de uma agência dos Correios para pegar algumas encomendas que o Sr. Rubens havia enviado para ele vender na época do Natal. Era o momento certo para eu inventar uma desculpa e dar umas voltas com Gene Simons pelo centro em busca de um presente para Pedro. Comecei então a vagar pelas ruas até encontrar um senhor que pintava quadros em uma pracinha no centro da cidade. O lugar era bem interessante. As pessoas traziam fotografias e ele fazia um quadro com moldura e tudo mais. Tinha quadro de marido e mulher, quadro de pais e filhos, quadro de casais de namorados. Eram centenas de quadros e estavam todos enfileirados, expostos em cavaletes sobre a calçada. Aposto que Pedro vai gostar. Pensei antes de sacar do bolso da minha calça a câmera digital que eu usava para registrar nossas aventuras. E em meio a tantas fotografias, eu queria encontrar uma que fosse capaz de resumir nossas aventuras até ali. As imagens passavam pelo visor de LCD e cada uma parecia melhor que a outra. Me diverti com cada uma delas, parando e voltando as imagens uma, duas, três vezes, querendo com isso reviver cada momento. É estranho, mas já reparou que nessas horas de saudosismo parece que todos os nossos sentidos funcionam para deixar as lembranças mais vivas? Por exemplo, ao ver uma foto tirada em Búzios
Eu podia sentir o cheiro do camarão frito que vinha daquela banca atrás de nós. Em outra foto, em Ilhéus, eu senti na hora a mesma brisa marinha que soprava naquele final de tarde. Porém, apesar de tantas fotos, a escolhida foi uma que Pedro colocou a câmera em cima de uma cerca que ficava na beira da estrada, apertou o temporizador e depois correu para sua mobilete só para fazer uma pose de bad boy. Ele estava de braços cruzados, peito bem estufado, vestido com um calção de surfista e uma camiseta regata, com os pés firmemente apoiados no asfalto, tentando equilibrar a mobilete. Bem, de bad boy ele ficou só na vontade, porque logo atrás dele estava Gene Simons com a língua de fora, dentro do carrinho de sorvete, sob aquele guarda-sol horroroso, feliz da vida com seu passeio. E eu estava ao seu lado, sentado na minha moto, entre aspas, né? Achando que jamais encontraríamos a Clotilde, por isso olhava para a câmera com raiva. Assim que o pintor terminou de imprimir a fotografia em uma pequena impressora, ele olhou para a imagem, olhou para mim e depois para Gene Simons e sorriu como quem dissesse, são vocês. Incrível, né? Depois, apesar da diferença de cores, ele disse que eu e Pedro parecíamos irmãos. Não entendi, respondi para ele. É que olhando assim, parece que vocês têm uma energia muito forte. Algo que os une de tal maneira que somente Deus poderia explicar, seu moço. Meio sem jeito, eu respondi. Ele é muito mais que um irmão, senhor. Ele é meu único amigo. Pedro já estava na frente da agência dos Correios com as suas encomendas. Eram 5 caixas de papelão, grandes e pesadas, por isso ele me mandou vigiá-las enquanto ia buscar a Clotilde, que estava estacionada a alguns quarteirões dali. Sentei em cima das caixas para descansar um pouco as minhas pernas e fiquei observando o movimento das ruas. As pessoas corriam de um lado para o outro. Era uma infinidade de gente que carregava sacolas de compras, cruzando ruas, passando no meio dos carros que, volta e meia, freavam bruscamente e buzinavam, assustando os mais distraídos que, de volta, xingavam e mostravam o dedo do meio. Do outro lado da avenida havia uma loja popular, dessas que vendem todos os tipos de roupas, onde centenas de pessoas se acotovelavam ao redor de bancas que anunciavam em cartolinas brancas ofertas imperdíveis, no máximo R$ 10. E no meio dessa bagunça, as mães acabavam esquecendo as crianças, que logo se perdiam no meio da multidão. Por isso, toda hora os alto-falantes da loja interrompiam os anúncios das ofertas para informar que mais uma criança desgarrada tinha sido encontrada. Atenção, senhora Ana, sua filha Ritinha está lhe esperando na seção de achados e perdidos. Foi então que, de repente, apareceram vários garotos de rua. Chegaram assim, observando o movimento, procurando por vítimas. Então, sem nenhum aviso, eles avançaram nas bolsas das mulheres, que começaram a gritar, atraindo os seguranças da loja. E eles saíram furiosos, distribuindo pauladas para todos os lados. A cena não durou 1 minuto, mas eu tenho certeza de que nenhum daqueles garotos saiu sem levar ao menos um golpe. Mas eles eram muitos, e após serem surpreendidos, correram para a esquina onde se reagruparam e se armaram com pedaços de paus e pedras e começaram a atacar os seguranças. Meu Deus, mas que confusão! Voavam pedras para todos os lados, gente caindo, gente que dava rasteira em quem tentava fugir, socos, pontapés, um verdadeiro inferno. E quando parecia que aquele inferno nunca iria terminar, surge na avenida um caminhão com 2 alto-falantes, tocando nada mais, nada menos que a música tema do filme Indiana Jones. E o caminhão vinha devagar, buzinando e piscando os faróis. Aquilo fez a alegria dos moleques de rua que pararam de brigar e começaram a pular e a gritar de alegria. Paraíba Jones! Paraíba Jones! Paraíba Jones! E era ele, o tal do Paraíba Jones, o herói dos meninos de rua, que em resposta apontou para a carroceria do caminhão que carregava um barco de madeira. Mas não era um barco qualquer, mas um dracar, um barco viking, que ele havia construído com as próprias mãos. E assim que viram um barco, os meninos ficaram tão maravilhados que jogaram tudo o que haviam roubado no chão e começaram a acenar para ele.
Um vendedor de cocos que observava tudo ao meu lado, mesmo aliviado por ele ter aparecido, riu e fez pouco caso dele. Tá bom, esse coitado pensa que é um herói, mas não passa de um maluco que acha que uns galegos estiveram no Brasil antes de Cabral. Como eu não tinha o que fazer até Pedro voltar, resolvi então gastar meu tempo puxando o assunto com o vendedor de coco. Galegos? Mas que galegos? Eu perguntei. Ah, uns tal de vikings, tikings, sei lá. Ah, sei, você quer dizer vikings? Isso mesmo, vikings, isso aí. Ele acha que esses tais aí vieram parar aqui em Alagoas, justo em Maceió. Dá pra acreditar numa maluquice dessa? O cabra não tem nem onde cair morto e ainda quer ficar construindo canoa pra ficar passeando pelo mar. O sujeito realmente era falante, mas ele precisava encurtar a conversa porque logo apareceram algumas freguesas querendo comprar coco gelado para aliviar o calor causado pela confusão. Com o facão bem afiado, ele deu 2 golpes certeiros nos cocos, depois furou com a ponta do facão, colocou um canudinho e serviu para as moças que tentavam equilibrar as sacolas de compra nos braços. E assim que elas se foram, ele continuou a sua explicação. Pois então, seu moço, ele não é ruim não, é meio ruim das ideias, mas tem um coração muito bom, sabe? E é muito inteligente porque adora ler os livros lá na biblioteca municipal. Tem vez que ele passa o dia todinho lendo, porque sonha em ser um tal de arqueólogo. Ah, sei, você quer dizer arqueólogo? Pronto, aqueles sujeitos que ficam cavucando a terra, sabe? Cavoca pra achar coisa velha, esses tal de arqueólogos. Pedro só conseguiu chegar depois que Paraíba já havia partido, liberando o trânsito que havia ficado todo engarrafado porque as pessoas paravam para fotografar Paraíba, que aproveitava e fazia poses, estalava o chicote e abanava o chapéu a cada pedido de foto. E depois de algumas dicas de um frentista de um posto de gasolina, nós rumamos para a Praia dos Sonhos Impossíveis. Nome estranho para um lugar calmo, de mar esverdeado e areias brancas como neve, que apesar de toda a beleza, era quase deserta. Mesmo assim, alguns turistas sempre apareciam por lá e ficavam até o pôr do sol. E como não havia um bar no local, eu resolvi ganhar algum dinheiro vendendo refrigerantes e cervejas, enquanto que Pedro vendia as mercadorias que havia comprado do Sr. Rubens. E confesso que dava muito gosto ver como ele e Gene Simons conquistavam os fregueses com suas apresentações. Aliás, graças ao Sr. Rubens e seu serviço Rubens Express, Pedro não vendia apenas calcinhas, mas biquínis, chapéus de palhas, cangas, óculos de sol. E quanto a mim, com o sucesso das vendas e o calor que estava fazendo naqueles dias, eu sempre ia até Maceió comprar bebidas e gelo. E na maioria das vezes, eu ia sozinho. Mas aquele dia eu estava com Pedro que precisava buscar mais algumas encomendas do Sr. Rubens. E foi na volta, depois de abastecidos, que passamos por Paraíba Jones. Ele estava parado do lado do seu caminhão, com seu inseparável chapéu e chicote enrolado, preso junto à cintura. Era um sujeito forte, bem musculoso, estatura mediana com cabelos castanhos claros, levemente encaracolados. O rosto, sem nenhum sinal de pelos, lhe dava uma aparência jovial. Ele também vestia o mesmo figurino do destemido caçador de aventuras que copiou da internet e depois pagou uma costureira para fazer igual, em todos os detalhes. Ri de suas maluquices, mas era um riso sem maldade, desses que costumamos dar quando encontramos alguém tão esquisito que sentimos vergonha por ele. Pedro então perguntou o motivo do meu riso. Ah, sei lá, Pedro, é que esse cara é muito esquisito. Para mim ele não parece esquisito, Rodrigo. É só um pouco diferente das outras pessoas comuns. Não parece esquisito? Pedro só podia estar de brincadeira. Como assim, Pedro? O cara se acha o Indiana Jones. Dizem que as paredes da casa dele são todas cobertas com pinturas de deuses e guerreiros vikings e você ainda acha que ele não é estranho? Tudo bem, para quem tinha me vendido uma Kombi verde e branca, com luzes coloridas no para-brisa, vidros rosas e bancos forrados com plásticos vermelho, morar em uma casa toda pintada com cenas de filmes e deuses vikings deveria ser o máximo do bom gosto. Pedro, ele é tão maluco que acha que os vikings estiveram aqui no Brasil. Ué, mas quem disse que eles não estiveram, Rodrigo?
Ora, mas não existe nenhum tipo de registro, Pedro. Nem nas enciclopédias e nenhum estudioso sério no mundo diz que os vikings estiveram no Brasil. Mas, como sempre, Pedro era difícil de enrolar. E isso faz com que qualquer um que acredite em algo contrário seja encarado como maluco? Não, Pedro, não é bem isso. Você entendeu o que eu quis dizer. Sim, eu entendi que você acha que ele é maluco, Rodrigo. Pedro então me pediu para dar a volta no quarteirão, voltando novamente à avenida, e assim que passamos novamente por Paraíba Jones, ele me mandou buzinar para chamar sua atenção. O que você vai fazer, Pedro? Perguntei preocupado com o que Pedro tinha em mente. Desconfiado, Paraíba Jones levantou a aba do chapéu para nos ver melhor, mas permaneceu onde estava. Sua desconfiança era compreensível, porque muitas vezes as pessoas se aproximavam só para maltratá-lo. Era comum jogarem coisas nele, algumas até cuspiam em seu rosto quando ele se aproximava sorridente, achando que só queriam tirar uma foto ou cumprimentá-lo. Louco, retardado! Eu sabia bem o que era ser tratado assim. Rapaz, fiquei sabendo que você gosta de arqueologia. Pedro tentou conquistar sua confiança tocando no assunto que ele mais gostava depois de Indiana Jones e Vikings. Mas ele permaneceu parado, ainda desconfiado. Todos sabiam de sua paixão, não era nenhuma novidade. Era preciso que Pedro fosse mais convincente. Eu só queria lhe contar sobre uns vikings que vieram parar aqui em Alagoas no século XI. Pronto. Bastou Pedro dizer vikings para a fisionomia de Paraíba Jones mudar. E em 2 passos longos, quase tropeçando na sarjeta, Paraíba chegou até a porta da Clotilde, sorrindo de orelha a orelha, com os olhos esbugalhados de excitação. Vocês também são arqueólogos? Perguntou depois de tirar o chapéu e sacudir com ele a poeira imaginária de suas roupas. Sim, somos, quase Indiana Jones, pensei comigo. Por exemplo, Indiana Pedro, no Forró da Perdição, foi quando estivemos naquele antro do Curral das Raparigas. Depois temos o Indiana Pedro e a Kombi Perdida, e nem imagino como vai ser Indiana Pedro e a Última Cruzada. Sim, eu pensava comigo, mas a minha expressão era de arrogância, de puro cinismo. E confesso que eu precisava mudar muito essa minha atitude, essa maneira que eu tinha de tratar com certas pessoas. Não somos arqueólogos, mas sei muitas coisas sobre os vikings que você nem imagina, Pedro continuou. Paraíba ficou decepcionado. Sonhava com um dia que seria visitado por arqueólogos do mundo todo que o procurariam para saber sobre suas teorias. E eles ficariam horas e horas conversando de igual para igual, e todos o tratariam com respeito. Pedro então saiu da Kombi para que pudessem conversar melhor. Quis acompanhá-los, mas tive que ficar na Kombi para vigiar as mercadorias. Então, os dois caminharam lado a lado, e por onde passavam as pessoas riam e faziam piadinhas. Acho que Pedro não gostou muito do que ouviu, pois todos que riam foram acometidos por uma tosse misteriosa. Alguns tossiram até vomitar, e posso garantir que a cena não era nem um pouco agradável. Mas Pedro continuou impassível, conversando com Paraíba, que ficava cada vez mais radiante conforme ouvia suas palavras. E o papo deve ter sido muito bom, porque Paraíba abraçou Pedro com tanta força na hora de se despedirem que ele parecia um boneco de pano. Caramba, mas esse rapaz é forte como um cavalo, Pedro comentou assim que voltou para a Kombi. Ah, mas aquele sorriso. Nem precisava ser vidente para saber que logo teríamos novidades. Então, Pedro, que foi que conversou com o maluquinho? Ele não é maluquinho, Rodrigo. Pedro me repreendeu. Aliás, quando criança, você odiava quando o chamavam de retardado, lembra? Me calei na hora. Para quem sempre odiou ser tratado como um moleque estranho, minhas atitudes não eram diferentes daqueles que me apontavam o dedo e riam quando eu passava na rua. Retardado, maluco. Então, Pedro, o que vocês conversaram? Nada demais, Rodrigo. Só contei para ele como um barco viking veio parar aqui em Alagoas no século XI. É sério? Perguntei. Mesmo cansado de saber que os anjos não mentem, apenas omitem algumas coisas, minha pergunta foi mais como um jeito de quebrar o gelo, mudando o foco do meu preconceito, entende?
Olha, Rodrigo, o que eles queriam mesmo era ir para o norte do Canadá, onde eles achavam que era o lar dos seus deuses. Só que eles acabaram sendo pegos por uma tempestade e ficaram perdidos durante vários meses no mar. A maioria da tripulação morreu, mas os sobreviventes foram carregados pelas correntes marinhas até aqui, em Alagoas. Nossa, Pedro, e quando eles chegaram aqui, eles foram recebidos pelos índios e conviveram com eles? Não, Rodrigo, eles foram mortos e devorados pelos índios assim que desembarcaram. Nossa, mas que história mais chata! Os pobres coitados sobreviveram durante meses à deriva só para serem mortos quando encontraram terra firme? É, Rodrigo, nem sempre as histórias têm um final feliz. Bem, se é assim, Pedro, se eles viraram comida de índios, creio que não sobrou nenhum vestígio. Então, Pedro me explicou o que Paraíba planejava realmente fazer. Não se preocupe, Rodrigo, ele não quer encontrar provas aqui no Brasil. O que ele planeja é cruzar o Oceano Atlântico só para provar que os barcos vikings podiam suportar uma travessia tão grande. Peraí, pelo que Pedro estava me dizendo, quer dizer que ele tinha construído aquele dracar que estava em cima da carroceria do caminhão para atravessar o Atlântico? E Pedro ainda achava aquilo a coisa mais natural do mundo? Sem contar que não era um barco comum, e sim um dracar. E dracar é movido por remos, e remos quer dizer remadores, que no caso de Paraíba Jones, se resumia a um único remador, ele. E pelo que Pedro ficou sabendo, Paraíba tinha construído uma espécie de mecanismo com polias e engrenagens que bastaria um único homem para acionar todos os remos, ou seja, um remador faria o trabalho de 12 homens. Tudo bem, ele era inteligente e muito engenhoso, mas eu achava que era obrigação de Pedro convencê-lo a desistir de tal idiotice. Mas Pedro não se deixava convencer pelos meus argumentos de que Paraíba morreria no primeiro dia de navegação, sei lá, no máximo em uma semana. Rodrigo, você sabe a diferença entre o seria e o será? Pedro nem me deu tempo de responder e completou. O seria jamais será, pois está morto e enterrado. O será ainda está por vir, e é o futuro, é o desejo, é o que foi plantado e até mesmo o que não se planejou. Portanto, ainda será. Por exemplo, você pode escolher viver como derrotado sem fazer nada para mudar. E depois de um tempo, pode pensar em como seria bom ter feito isso ou aquilo, ou até mesmo como teria sido melhor não ter feito absolutamente nada. O problema é que ninguém chega a lugar algum pensando se daria certo ou não. As dúvidas, Rodrigo, muitas vezes não estão relacionadas com o certo ou com o errado, com o seguro ou com o arriscado, mas com a vontade de não fazer nada para realizar um sonho. Rodrigo, você sabe muito bem que sonhos são arriscados, por isso que muita gente vive acomodada, com medo de pagar o preço de realizá-los. Mas Paraíba sabe que o preço será muito alto, que ele correrá muitos riscos, e mesmo assim, se ele desistisse, se ele não fizesse nada pelo seu sonho, no final seria apenas mais um a lamentar o que seria. Mas Paraíba pode morrer tentando realizar o seu sonho. Será que ainda não se tocou, Pedro? Mas se ele não tentar, Rodrigo, acabará morrendo do mesmo jeito. Mas ele morrerá bem devagar, por anos e anos, lamentando o que seria se ele não tivesse desistido.